Olá, caros estudantes, bem-vindos a mais uma disciplina de seu curso. É de suma importância a aprendizagem da legislação para o funcionamento adequado das instituições educativas e também para a prestação de concursos públicos. Conhecer a legislação é ter consciência do comprometimento pessoal e coletivo na dinâmica de conviver em sociedade, compreendendo assim direitos e deveres que se relacionam à instância educacional. Esta disciplina aborda a legislação educacional e está estruturada em 6 capítulos que são: estrutura e funcionamento do ensino, a educação brasileira na ordem constitucional, direito educacional e educação do século, leis de diretrizes e bases da educação nacional e pedagogia, convivência didático-pedagógica e utilidade científica do direito educacional e escola do século XXI. O capítulo 1 de nossa disciplina, Estrutura e Funcionamento do Ensino, apresenta como está organizado e como funciona o ensino no Brasil. O ensino brasileiro está estruturado por organizações governamentais, leis, normas e diretrizes que ajudam a reger os espaços educativos no território nacional. Onde você trabalha, as pessoas sempre te dão as opiniões mais honestas? Fazem perguntas que ninguém pensaria fazer? Você consegue debater com gente que realmente quer formar sua própria opinião? Trabalhe com as pessoas mais interessantes do mundo. Seja um professor. Consulte o portal do MEC, Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Este capítulo tem 2 objetivos de aprendizagem que são: conhecer como funciona o sistema e a estrutura da educação, reconhecer e consultar as normativas que regem o sistema educacional. Iniciamos este capítulo explicando o que é um sistema e como funcionam os elementos que fazem parte de um sistema de ensino. Os sistemas se estruturam através de um conjunto de elementos interconectados, segmentos, partes, que se conectam para estabelecer o ajuste da funcionalidade da estrutura de uma organização. Neste caso, o sistema de ensino no Brasil tem por finalidade definir e direcionar como o ensino está atrelado aos órgãos normativos, MEC e CNE, bem como a legislação vigente e outras instâncias normativas. Poderíamos relacionar o sistema de ensino ao sistema nervoso de um corpo, onde há um comando de várias conexões entre as partes de um organismo para fazer executar uma série de funções e ações que este corpo permaneça vivo e em movimento. Os sistemas e órgãos normativos complementam e subsidiam a educação, fazendo com que o processo educativo das instituições seja regido, orientado e fiscalizado. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, é o órgão superior que determina as normativas referentes ao sistema de ensino no Brasil. Atuando de forma complementar está o CNE, Conselho Nacional de Educação, que se subdivide em Câmara de Educação Básica e Câmara do Ensino Superior. Estes órgãos são responsáveis pela estrutura e funcionamento do ensino. Apresentaremos agora um vídeo ilustrando um pouco mais sobre o assunto. Éder Coimbra fez da educação um instrumento para mudar a sua realidade. Ele nasceu em uma família humilde, no interior de Minas Gerais. Com o incentivo dos pais e o apoio do Bolsa Família, Éder pode se manter na escola.
Aos 15 anos, ele venceu um concurso de TV sobre língua portuguesa e recebeu como prêmio uma bolsa de estudos. O melhor prêmio que eu ganhei, com certeza, foi obter o conhecimento. Não sou um herói, eu sou um exemplo para as outras crianças. Tem alunos que passaram a estudar mais, passaram a ler mais. Éder tirou o concurso de letra e sabe que seu maior prêmio é a educação. Através da educação, a pessoa ela consegue chegar onde quer. Participe da vida escolar de seu filho. Educação de qualidade e compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O sistema educacional brasileiro está estruturado nas instâncias federal, estadual e municipal. Estes sistemas estão dinamizados pelo Conselho de Educação, que é um órgão normativo, consultivo e fiscalizador das instituições que competem às suas instâncias. Como vimos, o sistema de ensino no Brasil está estruturado nas instâncias federal, estadual e municipal, sendo regido pelo MEC e CNE e pelas leis determinadas na Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 217, e na LDB, Lei nº 9.394, de 96. Nós queremos aqui ampliar esta visão de sistema, já mencionada anteriormente, pois no Brasil temos o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Apresentamos a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, sendo uma organização internacional que contribui para o funcionamento e direcionamento das normativas educacionais no mundo, contribuindo com os sistemas de educação de todos os países. No caderno de estudos, apresentamos um histórico da Unesco em âmbito mundial, suas metas e necessidades de contemplação de uma educação para todos. Ampliando ainda a visão de sistema de ensino, apresentamos no caderno de estudo um breve histórico do MEC, Ministério da Educação e Cultura, e sua função administrativa. As instituições de ensino estão subordinadas, vinculadas e supervisionadas por este órgão em nível nacional. O PNE, Plano Nacional de Educação, que tem como função apresentar seu caminho percorrido para vir a cumprir suas metas e objetivos para desenvolver uma educação para todos, articulando assim todas as estruturas educacionais no Brasil. O PNE, Plano Nacional de Educação, que vigora atualmente, foi sancionado pela Lei nº 10.172, de 2001. Este PNE é sancionado como lei, tornando-se uma das normativas da educação brasileira, não deixa de ter um histórico conturbado em relação à sua aprovação. Sua principal intenção é cumprir as normas determinadas pela Declaração Mundial, como meta principal estabelecida pela Unesco, Educação para Todos.
No capítulo 2 do nosso caderno de estudos de legislação e direito educacional, o tema abordado é a educação brasileira na ordem constitucional, ou seja, suas constituições para a história do Brasil. O ensino brasileiro está estruturado por organizações governamentais, leis, normas e diretrizes que ajudam a reger os espaços educativos no território nacional. Este capítulo tem 2 objetivos de aprendizagem, que são conhecer as leis regimentadas para a educação no Brasil, compreender a função da atual Constituição Brasileira da Educação. Neste capítulo são apresentadas as Constituições do Brasil, as Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, que no decorrer da história vem normatizar direitos, deveres, obrigações e proibições para o funcionamento da sociedade. As Constituições do Brasil, no que diz respeito à educação, ampliaram uma proposta democrática efetivando dispositivos para garantir na lei instituída igualdade para todos. Quando falamos de legislação na área da educação, parece que fica um pouco difícil de compreender, mas aqui tentamos abordar este tema de uma maneira contextualizada com fatos que trazem uma contribuição para entender o sentido das leis para um avanço social, com a perspectiva de garantir direitos humanos para todos. Destacamos neste capítulo a Constituição de 1988, que vem garantir no âmbito educacional o ideal democrático de justiça e igualdade, garantia de direitos sociais, culturais para uma população brasileira. Como sugestão, vale ler e saber sobre essa Constituição nos artigos 205 a 217 para compreender essas garantias estabelecidas para a educação do novo milênio. Olá! Neste capítulo 3, fazemos uma discussão sobre o tema Educação para Todos. Os objetivos de aprendizagem deste capítulo são compreender a influência dos órgãos internacionais e as leis que determinam uma educação de direito para todos, consultar e conhecer o relatório que apresenta os princípios educativos para o novo século. Este capítulo apresenta o surgimento da proposta de educação para todos, constituindo-se um direito das pessoas e um dever de todos como a solução para uma sociedade sustentável. Inicialmente apresentamos o Relatório Mundial de Educação da Unesco, que é um documento normativo e formativo para a construção de grupos de trabalho em cooperação internacional das instâncias governamentais e educativas. Um outro tema de destaque são os pilares da educação mundial, que são baseados no relatório da Unesco. Os 4 pilares fundamentais para a educação são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A educação, direito de todos, vem garantir a possibilidade do indivíduo estar vinculado a uma sociedade, aperfeiçoando o lado pessoal e profissional. Olá! Neste capítulo 4, tratamos das leis de diretrizes e bases da educação nacional e pedagogia, que traduz as leis normativas de funcionamento da educação. Este capítulo tem como principal objetivo compreender a legislação referente à educação no Brasil, utilizar a legislação como instrumento de aperfeiçoamento pessoal e profissional. A Lei 9.394 de 96, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocupa uma atenção especial dos educadores nos últimos anos. Existe uma subdivisão de níveis e modalidades de ensino inseridas na lei, trazendo os artigos e respectivas mudanças nos últimos anos, acrescidas de decretos e pareceres sobre cada assunto. O ensino por níveis se define a educação básica e o ensino superior, e por ensino por modalidades se define a educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial, educação à distância e educação indígena. Olá! O capítulo 5 trata a convivência didático-pedagógica e utilidade científica do direito educacional. Este tema traz uma polêmica sobre as tecnologias e a educação para o novo século. Os objetivos de aprendizagem deste capítulo são
compreender a interferência e integração das inovações tecnológicas na educação, reconhecer a influência dos ambientes de tecnologias interativas na formação pessoal e profissional. A disseminação do conhecimento vem trazendo novas propostas nos sistemas educacionais em relação à formação e informação dos indivíduos. A educação para a formação e informação dos indivíduos, com a adaptação das novas tecnologias, tem como objetivo compreender a criação de espaços interativos de aprendizagem, para garantir nestes espaços dos ambientes computacionais uma formalidade na disseminação do conhecimento, visando gerar uma nova cultura de capacitação pessoal e profissional. O conjunto de normas e o direito à informação e à tecnologia propõe uma introdução às normativas relacionadas à regulamentação dos direitos do cidadão, a entrar no mundo das inovações tecnológicas e integrar-se à sociedade do conhecimento. A educação à distância, EAD, e a educação profissional e tecnológica estão regulamentadas como direito e acesso à educação e cidadania. A regulamentação destas modalidades está estabelecida pela LDB e pelo MEC, Ministério da Educação, em conjunto com o SED, Secretaria de Educação à Distância. Olá! O capítulo 6 situa-se sobre a escola do século XXI, abordando a princípio a formação pessoal para a inclusão numa sociedade mais democrática, sendo a escola como protagonista deste processo. Os objetivos deste capítulo estão centrados em compreender a influência da dimensão educativa na formação do indivíduo e sua relação com a sociedade, fazer uma leitura com criticidade sobre os fatores que influenciam a exclusão, a função social da escola e garantia de direito à educação de qualidade. Esta ideia explicita o princípio da vinculação da escola com o meio social, sendo a escola um espaço favorável de intercâmbio e experiências para o trabalho e vida social. A escola, então, se torna um campo de socialização, cultura e integração do indivíduo à sociedade humana. Educação nacional e formação do cidadão. Inclusão, diversidade e igualdade vem denotar a importância da formação e integração como responsabilidades das instituições governamentais e de toda a sociedade para erradicar a exclusão e ampliar atributos à vida cidadã. Para finalizar, esta disciplina vem contribuir para um conhecimento maior sobre a legislação e o direito educacional, pois vem legitimar vários temas que estão interligados para garantir a educação de todos.